Já de volta com o seu estilo de vida, hoje falando de um tema muito importante, muito atual, o vírus Ebola, né? Que tem uma epidemia, a maior epidemia da história do vírus Ebola, que por enquanto se concentra apenas na África. A gente está discutindo aqui se há a possibilidade de esse vírus chegar no Brasil, por exemplo. Nosso convidado de hoje é o Dr. Bernardino Albuquerque, que é diretor-presidente da FVS, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, e é também médico infectologista. Mas antes da gente começar a conversar com o doutor, nós vamos ver outra parte da enquete onde as pessoas colocam aí a sua opinião a respeito desse vírus. Vamos ver. O programa Estilo de Vida veio até as ruas da capital amazonense para saber qual seria a reação das pessoas caso o vírus do Ebola chegasse até Manaus. Já ouviu falar no vírus do Ebola? Sim, um missionário que foi infectado, né, por esse vírus e que ele morreu. O Estado ele tem que tomar providências, medidas já a área de saúde para prevenir também aqui. Não é porque foi em outro país que nós estamos salvos desse vírus. O senhor já ouviu falar no vírus do Ebola? Sim, aqui proveniente da África, da Libéria principalmente. Qual seria a sua reação se você soubesse que o vírus está na capital? Ora, procurava as autoridades, o posto mais próximo de saúde, para ver o que eles tinham de prevenção com relação a isso, para evitar que essa doença se torne uma epidemia. Qual seria a tua reação se você soubesse que o vírus do Ebola chegou até Manaus? Não sei qual seria a minha reação, acho que eu iria tentar me isolar. Pelo menos da reportagem que eu assisti, eu sei que é um vírus letal, né? E pelo menos eles mostram uma estatística que de 10 casos, então 9 tem a mortalidade, né? Eu já vi falar nos jornais, né? Mas não sei. O senhor conhece ou já ouviu falar no vírus Ebola? Já ouvi falar. O que é o vírus para o senhor? Rapaz, eu calculo que seja de algum bicho que passou para o pessoal, algum animal. A gente percebe que as pessoas estão bem informadas no que diz respeito ao Ebola, sabe de onde ele está acontecendo, sabe quais pessoas morreram, inclusive a pessoa citou missionário, né? Teve também um médico que faleceu por conta desse vírus, mas a gente já teve um caso em que uma pessoa foi curada, né? A gente pode dizer assim, do vírus, com um tratamento que agora a Organização Mundial de Saúde aprovou que seja testado, né, nessas pessoas que estão infectadas com o vírus, né? Veja bem, existe essa droga que ainda está em fase experimental, né? Ainda não liberada para uso, né? Agora, essa, como toda infecção viral, eu tenho um contingente de pessoas que realmente vão a óbito e um outro contingente que sobrevive. As pessoas realmente que sobrevivem são as pessoas que, digamos, ficarão imunes a esse depois vírus. Que a pessoa... Se ela se cura, ela não tem mais o risco de... Ela não tem mais o risco de contrair de novo, né? Fazer nova infecção, né? Então, isso realmente ocorre, né? Agora, o que chama a atenção no Ebola é exatamente por ser um vírus extremamente agressivo, muitos casos graves e muitos óbitos, né? Então, é exatamente isso que a gente realmente tem que considerar e considerar também exatamente essa questão da prevenção. Né? Como se faz prevenção? A prevenção é feita exatamente com o cuidado de nós que estamos, digamos, trabalhando, né, ou assistindo uma pessoa com o vírus, né, suspeita do vírus, realmente fazer a proteção, porque a transmissão só se dá através do contato de pessoas sadias com as secreções desses pacientes. Né? É um vírus que não é transmitido pelo ar, tá? Ou transmitido por mosquito, como nós já estamos acostumados a ter situações aqui. Né? É um vírus que realmente transmite por secreções de pessoas. Não tem o risco de contaminar pelo ar, então. Isso. A gente tem a participação de um telespectador, é o Júnior Duarte, lá do bairro da Alvorada, aqui em Manaus. Ele pergunta quais ações que o governo do Amazonas está tomando para se preparar para combater o vírus, caso ele chegue ao Brasil e ao estado do Amazonas. Veja bem, o que realmente nós estamos trabalhando, né, a partir... inclusive dessa questão do anunciado da emergência internacional pela Organização Mundial de Saúde, é exatamente
fazer um preparativo, fazer um plano de contingência no qual ele contemple desde as situações, por exemplo, de vir um paciente da África com um quadro clínico febril, é um paciente suspeito, como conduzir esse paciente desde o aeroporto, né, o traslado dele do aeroporto até o hospital de referência e no hospital de referência como tratar esse paciente. Né? Que no caso aqui em Manaus é a Fundação de Medicina Tropical. Que é a Medicina Tropical, ok? Então todo esse caminho realmente nós estamos trabalhando exatamente para que as pessoas realmente sejam protegidas, né? Aqueles que realmente estão, digamos, assistindo esse paciente, né? A questão dos seus familiares, né? Estamos também trabalhando nessas pessoas, mesmo aqueles que cheguem aqui sadios, né? Mas que sejam procedentes dos países onde há circulação viral, nós fazemos o monitoramento dessas pessoas. Né? Ou seja, fazer o monitoramento diário, à medida que essas pessoas apresentem qualquer sinal e sintoma, principalmente febre, essas pessoas já é considerado um caso suspeito. Só uma dúvida, qual é o exame que detecta esse vírus? Olha, o exame laboratorial é um exame de sangue, né, ainda sofisticado, né? Ou seja, aqui no Brasil existe hoje o laboratório do Instituto Evandro Chagas em Belém do Pará, que é o laboratório de referência nacional, né? Nós temos que coletar o exame desse paciente e enviar para lá. Agora, veja bem, todas as medidas não estão considerando a questão de confirmação. Nós vamos trabalhar na hipótese de caso suspeito. Sem confirmação laboratorial, nós já vamos desencadear todas as medidas necessárias de proteção. Olha, isso é importante. Agora a gente tem uma outra tela aqui para mostrar que são algumas questões, na verdade. Tem ebola no Brasil? Até agora não, né, doutor? Não. Nenhum caso de ebola no Brasil até o momento, graças a Deus. Né? Só tem na África, o senhor respondeu também, Exato. Só na África por enquanto. Dá para prevenir? A prevenção ideal seria vacina, seria uma medicação que atuasse diretamente no vírus, evitando a sua reprodução. Infelizmente, nós não temos. Então, a prevenção hoje, ela está muito direcionada à questão da biossegurança, ou seja, evitar entrar em contato com secreções e fluido de pacientes suspeitos. Tem cura? Como já disse, é uma doença que pode ser autolimitada, né? Se a gente pegar as estatísticas da África, nós temos até ontem a informação de 1.860 casos. Desses 1.860, 1.037 morreram. Uma pequena parcela Ou apenas. Seja, não, a parcela grande, é um vírus realmente letal. Não, conseguiu... uma pequena parcela conseguiu se livrar do superar a doença e realmente se curar. Isso realmente existe, a cura. Apesar de pequena, há uma chance, sim, de cura, né? Há uma chance, sim, com certeza. O vírus é transmitido pelo contato direto com o sangue ou fluidos corporais, no caso vômito, que o doutor já explicou também. Também pode ser transmitido por objetos infectados, pode ser, não sei, estilete... Uma chave que eu estou abrindo a porta, mas eu manipulei o doente sem a devida proteção. Então, essa chave, o vírus fica ali. Né? Outra pessoa chega, pega essa chave. Aí já acontece, né? Exatamente. E multiplica-se descontroladamente pelas células do corpo, né? Provoca hemorragias e falência dos órgãos, que aí quando a pessoa morre, né? Já perdeu o sistema imunológico, chega até perder aí os órgãos e morre. Exato. Bem, eu queria só falar agora há pouco que o Amazonas, ele já está recebendo alguns equipamentos. Recebeu durante a Copa, né? Uns equipamentos de segurança, né? Para proteger o corpo, e agora está recebendo mais um complemento, é isso? Exatamente. Por exemplo, dentro dessa questão da biossegurança, existem alguns equipamentos de proteção individual que realmente são necessários para a manipulação desse paciente. O que realmente nós estávamos falando é que durante a Copa, o estado do Amazonas, Manaus especificamente, por ser sede da Copa, adquiriu exatamente a questão dos macacões, né, que são macacões que protegem desde a cabeça até o pé. Né? Então, nós temos já uma reserva desses macacões, uma reserva de máscaras, de botas, que essas pessoas realmente vão ter que utilizar. Né? No entretanto, estamos já, junto com o Ministério da Saúde, adquirindo
um reforço para isso aí, né? Exatamente para que nós possamos trabalhar sem muita preocupação. Olha, tem uma outra participação de uma nossa telespectadora, a Rosana Pereira, lá do bairro Betânia, também aqui em Manaus. Ela pergunta: se eu viajar para outro país, como a África, por exemplo, quais cuidados eu devo tomar? Assim, ela não pode adiar a viagem, mas que cuidado ela precisa ter? Veja bem, o que a gente realmente tem que considerar é exatamente essa questão do monitoramento dos países no qual há circulação viral. Hoje nós temos 4 países. É isso que é a questão da Libéria, Nigéria, Guiné e Serra Leoa. Né? São 4 países africanos onde há comprovadamente a circulação viral. Nesses países há possibilidade, sim. Né? No entretanto, a informação que nós temos é que a doença é uma doença muito mais rural do que urbana. Os casos urbanos são raros. Né? Ou seja, a transmissão se dá mais em áreas rurais. Né? Obviamente, se eu vou viajar para um desses países, eu realmente tenho que ficar, não tenho como adiar, tenho que ficar alerta, né? Tenho que informar ao retorno as autoridades sanitárias nossas aqui do país, de Manaus em particular, no sentido de que essas pessoas sejam monitoradas, porque qualquer evidência nós temos como fazer a proteção, intervir em cima disso aí. Olha, nosso tempo infelizmente é pouco, mas olha, você tem alguma dúvida, não sei, você pode mandar aí para o nosso Facebook, de repente para o nosso telefone também, o WhatsApp, que é o 92 Código de Manaus. Tem muita gente enviando para o 8111-4512, mas você também tem o 8136-6669. A gente vai encerrando a entrevista por aqui. Queria agradecer ao doutor Bernardino Albuquerque por ter aceitado o nosso convite e falar um pouco mais, esclarecer nossas dúvidas sobre esse vírus. Obrigada pela sua participação, viu? Obrigado também pela oportunidade. Então é isso, a gente faz um rápido intervalo agora, você não sai daí, daqui a pouco o Estilo de Vida está de volta. Até já.